Onofre diz a Evita que não deve interferir na relação de Gema e Gustavo. Álvaro critica Bárbara por estar mais preocupada com Eduardo do que com Ariadna e Tadeu. Bárbara aconselha Ariadna a procurar Eduardo no aeroporto, mas ela afirma que ele foi embora porque quis e deixou claro que acabou. Bárbara admite que também está surpresa porque não esperava essa atitude de Eduardo e especula que tenha acontecido algo entre o casal. Ariadna pergunta se ela sabe de alguma coisa e Bárbara se retira para responder uma mensagem de Eduardo. Bárbara pressiona Eduardo, mas ele diz à mãe que prefere ficar com Linda. Gael encontra um laboratório para fazer o teste de DNA em Daphne. Silvestre se nega a entregar a Josefina o dinheiro que Joaquim lhe deu, alegando que deu teto e comida a Daphne por muitos anos. Daphne está desesperada porque não tem dinheiro nem trabalho e pede para Romena avisá-la quando tiver algo para ela traduzir na agência. Romena diz a Gael que eles não vão poder ajudar Daphne por toda a vida, por isso ela precisa conhecer mais pessoas. Romena também comenta que em algum momento Daphne terá que encontrar um novo amor. Gael fica visivelmente incomodado. Tadeu pergunta pelo pai e Ariadna explica que possivelmente não voltarão a vê-lo. Bárbara interrompe a conversa e diz ao neto que Eduardo teve uma emergência de trabalho nos Estados Unidos. Bárbara diz a Ariadna que tem certeza de que seu filho vai repensar sua decisão e nega ter falado com ele. Ariadna não concorda com a sogra e afirma que Eduardo não quer enfrentar a condição de Tadeu. Bárbara proíbe Ariadna de envenenar Tadeu contra o pai para não manchar a imagem de seu filho. Ariadna nem imagina que o marido está casado com outra mulher e muito menos que Bárbara sabe de tudo. Gustavo diz a Gema que já tem a pessoa que vai conseguir que entrem nos Estados Unidos. Gema pede dinheiro para Gustavo, dizendo que é para comprar presentes aos irmãos e para os remédios de seu pai. Gustavo acredita e dá dinheiro a ela. Tadeu fica feliz ao receber uma festa surpresa no jardim de sua casa. Álvaro está usando uma fantasia de dinossauro e surpreende o sobrinho. Daphne, Clarinha e Santiago participam da festinha. Ariadna está deprimida e observa a surpresa da sacada. Ariadna mergulha em uma depressão e Álvaro se oferece para levar Tadeu à escola. Ela o agradece e se sente mal por descuidar do filho. Álvaro tenta animá-la e se lembra como ela o incentivava quando estava deprimido por Olga. Ariadna falta ao trabalho. Bárbara não demonstra nenhuma empatia com a depressão de Ariadna e a incentiva a trabalhar para espantar a tristeza. Ariadna diz que só precisa de um dia de descanso. Bárbara diz que em seu tempo não tinham esses luxos e nem se deprimiam. Ariadna pergunta se ela não quis morrer quando perdeu sua bebezinha. Bárbara afirma que isso não tem comparação e, para incentivá-la, diz que Daphne tem mais coragem para seguir adiante. Romena informa a Daphne que tem algumas traduções para ela. Gema chega à curandeira para tirar o bebê. Onofre assina uma autorização para que Gustavo possa se casar com Gema. Gustavo se dá conta de que Gema mentiu sobre o dinheiro e fica furioso. Gema se arrepende e não aborta. Evita se desespera, pede para Gustavo não fazer nada à sua filha e vai embora com ele. Os colegas de Tadeu fazem bullying, dizendo que ele tem 2 pais. Gema confessa a Gustavo e Evita que tentou abortar o filho, mas não teve coragem porque o ama.
Gustavo fica furioso e obriga a Gemma a entrar na caminhonete. Evita suplica para que ele não machuque sua filha. Bárbara aconselha Álvaro a ficar longe de Ariadna porque o problema não é dele. Ela diz que logo Ariadna e Eduardo vão voltar porque ele está pressionado e acha que Ariadna deveria perdoá-lo. Álvaro sugere que sua mãe siga seus próprios conselhos e se desculpe com Olga. Evita pede a Yolanda que a ajude a denunciar Gustavo. Gustavo apressa Gemma para que arrume as malas, porque no dia seguinte partirão para os Estados Unidos. Tadeu diz à mãe que a culpa pelo pai de ter ido embora é dele, porque Eduardo não queria ter um filho como ele. Ariadna afirma que sempre vão amá-lo como ele é, porque é maravilhoso. Tadeu permite que sua mãe o abrace rapidamente. Gustavo prende Gemma no quarto até a hora da viagem. Um dos motoristas da agência entrega o material de trabalho a Daphne e ela aproveita para fazer algumas perguntas, pois ainda está investigando sobre o acidente que matou Nestor. Com a ajuda de Yolanda, Evita denuncia Gustavo por maus tratos, estupro e por querer levar Gemma embora do país sendo menor de idade. O policial avisa que isso vai levar tempo. Ariadna reage por Tadeu e avisa Bárbara que ela e o filho irão embora no fim do mês. Bárbara não quer que eles vão embora e pergunta se ela pensa em ir para o apartamento que Eduardo estava comprando. Ariadna lembra que Eduardo mentiu sobre o apartamento e sobre muitas coisas, mas Bárbara não quer que ela fale mal de seu filho. Ariadna afirma que o conhece e sugere que Bárbara se assegure de que Eduardo pague a hipoteca para não perder a casa. Bárbara acusa Ariadna de estar ressentida, mas a mulher não quer ouvir. Daphne descobre que a agência possui mais 2 motoristas, mais 3 carros e 2 caminhonetes. Ariadna avisa Humberto que no dia seguinte retornará ao trabalho. Clarinha quer comer frango, mas Daphne só está em condições de fazer sopa. Ariadna divide seu almoço e de Tadeu com Daphne e Clarinha. Daphne pede para Ariadna ficar com Santiago para ela sair e Ariadna se oferece para cuidar de Clarinha também. Bárbara diz ao padre Felipe que Eduardo vai reconsiderar sua decisão e culpa Linda e Ariadna por ele ter abandonado a família. Ela confessa que se sente responsável por seu neto. O religioso aconselha a cuidar de Tadeu quando sua mãe não puder e comunica que vai ser transferido para outra paróquia. Ivete pergunta a Romena se ela não sente ciúmes por Gael se preocupar mais com Daphne do que por ela e sugere que ela apresente um pretendente a Daphne. Álvaro ajuda Ariadna a cuidar das crianças e fala sobre sua vontade de ser pai. Na agência, enquanto espera Ivete, Daphne consegue fotografar alguns documentos e leva um susto quando João chega. João diz a Gael que a festa de aniversário de Romena será o momento perfeito para colher amostras de DNA de Daphne. Daphne encontra o nome de Bonifácio Ochoa e suspeita que ele pode ter sido responsável pela morte de seu marido. Ariadna e Bárbara decidem ligar para Gemma. Gustavo atende pensando ser Evita e diz que Gemma está de castigo pelo que fez. Ariadna e Bárbara ficam intrigadas. Josefina informa Daphne que está juntando dinheiro e logo levará para ela. Daphne conta estar suspeitando de ter encontrado o responsável pela morte de Nestor. Josefina pergunta se ela vai denunciar a pessoa ou vai fazer justiça com suas próprias mãos. Daphne não sabe. Yolanda e Evita chegam com a polícia para resgatar Gemma, mas o policial diz que eles precisam de uma ordem judicial para entrar na casa.
Evita está desesperada. Um vizinho vem informar que Gema e Gustavo foram embora. Gustavo e Gema viajam de caminhonete e ele diz que vai dirigir a noite toda. Ariadna volta ao trabalho. Tadeu passa um momento muito desagradável na escola, quando os coleguinhas fazem bullying.